Copeirinhos e copeirinhas do Toledo News. Pedro Vitor por aqui. Kelvin Palácio aqui de novo. Vamos falar do grupo F. Grupo F, né, Pedro? A gente já falou ali dos outros grupos, até o grupo E, e hoje a gente vem para falar do grupo F novamente com o nosso cenário estilizado, como de costume nesses vídeos dos grupos. Do lado esquerdo temos a camisa quadriculada, que lembra uma certa seleção deste grupo. A gente poderia ter aqui trazido uma toalha de mesa, mas lembramos que Tá temos igual. essa camisa do Palmeiras aqui quadriculada, então relembra a seleção da Croácia, uma das forças aí do grupo F. Temos também a camisa do Real Madrid. Por que Real Madrid, Pedro? Porque temos o Real Madrid, na verdade, ele é o grupo que manda em geral. Temos Luka Modric neste time. É da Croácia Temos Eden Hazard. Thibaut Courtois, temos ali vários jogadores no Real Madrid, jogadores na Croácia, jogadores do Real Madrid que atuam na Croácia, que atuam na Bélgica, então que compõem esse grupo também, a grande geração belga. A grande geração belga. E a gente pode até dizer que a galera do Real Madrid consegue fazer um churras ali no Catar. É tudo perto, consegue fazer reunião da firma ali. metade do time foi tudo pra Copa, então é reunião da firma. E a gente tem que prestar bastante atenção nesse grupo também, porque é dele que vai sair, provavelmente, alguém que vai enfrentar o Brasil nos próximos tempos. Pode sair ali um adversário do Brasil, talvez numa fase de quartas de finais, algo assim. Então, é um grupo pra gente começar a ficar de olho já no início da Copa. Olho vivo nessa galera. Então vamos começar, Kelvin, falando um pouquinho da seleção belga. Vamos falar primeiro das 4 seleções do grupo. A gente só citou Croácia e Bélgica, mas o grupo ainda tem Marrocos e Canadá. Desculpa a gloriosa população canadense e marroquina, porque esse grupo tá muito desnivelado. A gente já foi direto. Vamos começar falando da Croácia ou da Bélgica? Vamos começar pela seleção croata. Vai, gostei da ideia, vamos lá. Croácia, atual vice-campeão mundial. Será que a Croácia pode repetir o feito em 2022 e chegar na final de novo, quem sabe brigar pelo título? A Croácia que ela tem uma peculiaridade, era uma antiga união ali da Iugoslávia, fazia parte da Iugoslávia, na década de 90 teve todo aquele conflito histórico e passou a ser um país. Disputa a primeira Copa em 98 e bate terceiro lugar. Volta para o Mundial em 2002, cai na fase de grupos, 2006 também cai na fase de grupos, 2010 nem vai, 2014 fase de grupos, 2018 final. Então, ou ela cai na fase de grupos, ou ela bate semifinal. É forte as emoções, amigos. Ou ela vai muito mal, ou ela vai muito bem. Vamos ver se nessa Copa ela vai manter esse mesmo esquema das anteriores. Mas, assim, é uma seleção que se fortaleceu de 2018 para cá. Tem um trabalho mais consistente do técnico Zlatko Dalic. Ele chegou pouco antes da Copa de 18, então agora ele conseguiu fazer todo o ciclo, conseguiu criar um estilo de jogo mais próprio ali no time. E tem bons nomes aparecendo. Tem o Modric jogando muito bem nessa que vai ser a sua última Copa. A gente tem outros nomes surgindo ali, como o Bruno Petkovic, Orzic, jogadores que estão muito bem no Dinamo Zagreb. Tem outros nomes que continuam bem, como Kramaric, Perisic, Brozovic, Kovacic, que cresceu muito ali no Chelsea, saiu do Real Madrid e conseguiu ter uma sequência maior no Chelsea. Então é um time que chega mais forte. A questão é, estar mais forte significa voltar na final? Acredito que não, porque na última Copa o chaveamento favoreceu muito, pegando Dinamarca, Rússia e Inglaterra. Acredito que agora, mesmo passando, já vai ter um adversário duríssimo nas oitavas, provavelmente a Alemanha ou Espanha, mas é uma seleção forte. É uma seleção que pode ganhar de qualquer seleção do mundo. É uma seleção muito forte. Se a gente pode colocar essa questão da Croácia, imagina se a Croácia vem para o grupo A, por exemplo. Ela teria praticamente caminho livre, até uma eventual Argentina, por exemplo. Então, a Croácia tem um bom time, mas foi um pouquinho azarada, a gente pode colocar. Agora vamos falar de uma seleção assim que causou certos problemas recentes para nós, a tal de Bélgica. Bélgica que eliminou a seleção brasileira no último Mundial. Essa que todo mundo fala, aqui no Brasil a gente até debocha um pouco a questão da grande geração belga. É que a gente tem que pensar na grande geração belga com os olhares belga, não com os olhares brasileiros. A Bélgica, antes dessa geração, não vinha para uma Copa desde 2002. Essa geração se classificou para 2014, quartas de finais para a Bélgica é muito relevante.
2018, terceiro lugar, tirou o Brasil, muito relevante. Eliminou Portugal na Eurocopa, então construiu algo que as últimas gerações não construíram, e que a maioria das gerações não construíram. A Bélgica, antes disso, teve só uma final de Euro e uma semifinal de Copa do Mundo. Essa geração conseguiu fazer isso mais vezes, então uma grande geração, só que uma geração mais envelhecida, principalmente no setor defensivo, né, Pedro? Você tem a primeira questão que foi a saída do Company, que você perdeu muito de uma liderança. E até essa questão que você falou da Bélgica de ser uma seleção envelhecida é uma situação totalmente oposta do que a gente está vendo dos Estados Unidos. Estados Unidos a gente até comentou, é a seleção da próxima Copa. A Bélgica é a seleção desta Copa. Tem que ser agora. Na próxima você chega com o Hazard já bem envelhecido. O Hazard a gente não sabe se vai estar na próxima Copa, ele é um cara que já está mal para essa. O De Bruyne já vai estar mais velho, acredito que ainda esteja no ciclo, mas já vai estar mais velho, a gente não sabe como chega, provavelmente o auge vai ser nessa Copa, foi na Copa anterior, Lukaku também já está mais velho, e Vertonghen, Alderweireld, que são os pilares da defesa, eles não têm idade para a próxima Copa, essa é a última Copa deles. E galera, se for para essa já estão veteranos. Vertonghen a gente vê, ele já estava sendo mantido em alto nível e já foi para um time de menor escalão. Ele estava, Vertonghen, se não me falha a memória, ele estava no Benfica, ele acabou indo para um time belga, se não me falha a memória. Agora eu não estou lembrando exatamente qual time, mas o Alderweireld jogou muito tempo no Tottenham. Nessa temporada está no Royal Antwerp, que é um time médio da Bélgica. Sim. Então a gente vê uma seleção belga que vai apostar todas as fichas nessa Copa, porque diferente, a gente tem a visão muito do Brasil, que o Brasil todo ano tem bom jogador. A maioria dos países não é assim. As gerações são países menores, são países com menos população, então se torna mais difícil. Talvez só a Argentina, a Alemanha e a França consigam ter o grau de geração de jogador igual a gente tem no Brasil. Falando agora de duas seleções que têm destaques nas laterais. Vamos começar pelo Canadá, que é a grande novidade desse Mundial. O Canadá fez uma eliminatória incrível, foi muito superior a México e Estados Unidos, e chega ali como uma incógnita para esse Mundial. A gente não sabe como vai ser o Canadá no Mundial. Se jogar igual jogou na CONCACAF, pode complicar até para a Croácia e para a Bélgica. Mas a gente não sabe se esses jogadores vão sentir o Mundial. É o primeiro Mundial de todos eles. Há muito tempo o Canadá não jogava uma Copa do Mundo. Então, é uma situação diferente para eles. A gente não sabe também de que forma o Canadá vai se portar na Copa. Vai atacar a Bélgica e a Croácia? Vai jogar esperando? É uma equipe que joga melhor quando constrói o jogo, quando propõe o jogo. Mas vai poder fazer isso contra a Bélgica e a Croácia? Como vai se portar? Como vai ser a melhor maneira de competir contra essas seleções? Então, acho que uma seleção que é um pouco uma incógnita, como você falou, tem esse destaque no lateral esquerdo, que é o Alphonso Davies. Você pode falar até um pouco mais sobre isso, Pedro. O Alphonso Davies é um jogador que a gente pode brincar um pouco igual o Alaba, foi muito tempo na seleção austríaca. É um jogador que é lateral, zagueiro, meio e atacante. Tipo, por ser o grande nome da seleção, pela questão técnica, é uma tendência dos técnicos aproximar ele muito mais do gol. Ter ele como um meia, até um meia armador, ou um meia mais pelo lado, aproveitando a habilidade do lateral de ir e voltar. Então, o Davies é um jogador que é muito completo, hoje é muito importante para o Bayern de Munique, e para mim a seleção é construída ao entorno dele. Veremos se os outros protagonistas irão aparecer. Isso é um ponto. Tem alguns bons nomes ali, o Jonathan David do Lille, tem o Stephen Eustáquio que está bem no Porto, alguns nomes ali que Atiba Hudson, alguns nomes bons ali, mas vamos ver como vai ser a Copa desses jogadores, Cavallini, são bons nomes, mas não com toda essa projeção que tem o David. Igual a gente brincava muito da seleção egípcia na última Copa de falar que é a seleção do Salah, é basicamente a seleção do Alphonso Davies. Olhando um pouquinho o Marrocos, a gente tem uma seleção que tem uma particularidade similar, que é tem o Achraf Hakimi, que é o grande nome, mas a seleção marroquina não é tão fraquinha assim, tem outros bons nomes. Alguns bons nomes, o goleiro Bono do Sevilha, tem ali o Munir Al-Haddad, que já despontou ali por Barcelona, Valência, um jogador que joga na ponta nesse time, tem o Enesiri, centroavante do Sevilha, tem ali bons jogadores e que
podem dar liga nesse Mundial e incomodar a Croácia e Bélgica. É um bom time, um time para ficar de olho. Talvez seja a segunda força das africanas. A gente brincou muito que Senegal era a primeira, Marrocos talvez seja a segunda. Um nome que a gente não falou é o Ziyech, que ficou fora da Copa Africana e agora voltou. Houve uma mudança de treinador, ele voltou. E é um jogador muito importante para essa seleção. A gente vê o que ele agrega do time do Chelsea. Desculpa aí, Palmeiras. E o Marrocos tem uma peculiaridade. Samuel Eto'o, ex-grande jogador, ex-Barcelona, ex-Inter, ex-Chelsea, camaronês, já jogou ali as Copas de 2002, 2010 e, se não me engano, 2014. Ele hoje é presidente, já se aposentou e é presidente da Confederação Camaronesa de Futebol. E ele falou que a final vai ser Camarões e Marrocos. Eu gostaria de ter o otimismo do senhor Samuel Eto'o. Imagina você chegar na balada com o otimismo do Eto'o. Gente, vai ser demais. O cara sai rei do camarote, bicho. Não tem noção. O mais louco é que, tipo, você falar da sua seleção ali tudo bem, mas ele ainda ousou falar, afinal é contra o Marrocos. Então, muita loucura ali, pro meu ver, pro Samuel Eto'o. E ele ainda conseguiu quebrar o negócio, porque os camaronenses falaram assim, e cadê Camarões? Já que é pra iludir, diz que nós não conseguimos uma vaga extra na Copa, que vão abrir mais vaga, do nada. Então, menino Kelvin, a pergunta que não quer calar, desse grupo, quem passa, quem é o primeiro e quem é o segundo? Eu vou numa linha ali, acho parecida com a maioria dos analistas, vou com Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. Acho que o Marrocos, ali dependendo, pode beliscar ali algum pontinho, talvez brigar por essa vaga. Mas acredito ainda na Bélgica, ela tem jogadores como De Bruyne e Lukaku, principalmente, que podem decidir qualquer jogo. Então, uma seleção que é difícil de ser batida, então um time muito bom para mim fica em primeiro lugar. A Croácia segue com uma equipe muito competitiva, uma equipe forte, principalmente no meio campo, ali com Brozovic, Kovacic, Modric. Então, uma seleção que vai brigar com a Bélgica pelo primeiro lugar. Não acho que seja favas contadas, Bélgica em primeiro e pronto, acabou. Acho que a Croácia pode brigar por isso sim. Então, Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. E você, Pedrão? Eu vou na mesma linha, acredito que seja Bélgica e Croácia, mas deixando muito claro que o jogo entre as duas seleções é o jogo decisivo, é o jogo que vai definir, e até um jogo que vai dizer muito sobre o que vai ser a Copa. Se a gente vê uma Bélgica que sofrer muito contra a Croácia, talvez não vá tão longe. Se a Croácia, a mesma coisa, sofrer muito contra a Bélgica, talvez isso indique que quando pegue uma eventual Alemanha, uma eventual Espanha, um eventual Brasil, vai ser muito difícil passar. Então, é importante dizer que as equipes sempre brigando para passar em primeiro, para pegar um adversário não tão forte nas oitavas e ter um caminho mais duro só a partir das quartas, nesse grupo, provavelmente, até a primeira colocada vai ter vida duríssima se Espanha e Alemanha confirmarem o favoritismo no grupo E. Então, se passar em primeiro, vai ter vida dura de qualquer forma. Se passar em primeiro, o bicho pega. Se ficar em segundo, o bicho come. Se ficar em primeiro, a churrasqueira. Se ficar em segundo, é lareira. Ou seja, vai pegar fogo de qualquer jeito. Vai ser um confronto duríssimo de qualquer forma. Então, é interessante para ver o nível das duas equipes, ele se confrontam entre Croácia e Bélgica. Um teste já para as oitavas. Isso aí. Então, pessoal, ficamos por aqui nessa análise do grupo. E vamos ficar de olho, porque o próximo vídeo é muito interessante, senhores. O vídeo vai ser demais. Então, fiquem com a gente. Até mais, galera. Até mais, galera. Fui!